Hoje é dia 5 de julho de 2023 e eu vou falar sobre a morte das estrelas de cinema. Eu não tô falando da morte de um ator ou de uma atriz, eu tô falando da morte do conceito de estrela de cinema. Aí vocês perguntam, Bruno, o que é uma estrela de cinema? E eu te respondo, estrela de cinema é aquele ator, aquela atriz que você bateu o olho, você sabe quais filmes ele fez, você sabe qual é o maior papel da carreira dele, qual é o papel que ele é mais reconhecido. E é o famoso, se ele passeasse no shopping da sua cidade, se a sua cidade tiver um shopping, ou se ela tiver um mercado que seja, você passa num lugar público da sua cidade, esse ator seria reconhecido? Essa atriz seria reconhecida? Esse é o parâmetro que eu uso. Por quê? O que é Vou dar um exemplo de estrelas de Hollywood que me vem à cabeça primeiro. Daisy Washington, Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Anne Hathaway, Angelina Jolie. Você tem esses atores, essas atrizes, que eles estão num nível de reconhecimento que provavelmente são de as pessoas mais famosas do mundo. E por quê? Bom, quando você pensa nesses atores, eles têm uma coisa em comum. Nenhum deles tem menos de 35 anos. Aí você vai pensar, Bruno, então você está querendo dizer que atores de menos de 35 anos são todos ruins e estamos... Acabou, não existe mais atores bons, não se faz mais atores bons. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, infelizmente, a indústria cinematográfica não permite que se criem mais novas estrelas de cinema. E o que eu estou querendo dizer com isso de a indústria cinematográfica não permite mais? Eu tô querendo dizer, não que eles não permitem porque eles são ultra malvados e etc, etc. O que eu tô querendo dizer com isso? De que a indústria do cinema não permite mais estrelas de Hollywood. É que eles não dão as condições para que surjam novas estrelas de Hollywood. Porque, pensa comigo, como que surgiram essas estrelas de Hollywood? Geralmente eles tiveram um papel que levaram eles ao estrelato. E dali pra frente eles fizeram vários outros filmes. Mas, geralmente é um papel que eleva eles a esse status. E o que esses papéis têm em comum? São em filmes que eles não são de franquias, são em filmes que eles não são geralmente remake, não são reboot, não são... Eles são filmes que são histórias individuais, eles não são uma sequência. Então, esses filmes, eles são filmes que eles são mais... com mais liberdade criativa. E mais liberdade criativa não só para quem está escrevendo o filme, mas para os atores. Porque quando você tem um papel completamente novo, em que literalmente as pessoas não têm referência nenhuma de como aquele personagem deveria ser caracterizado, você tem uma liberdade absurda para um ator. Porque pensa comigo, quando você tem, exemplo, Batman, o povo falar, pô, ó, esse cara nunca vai poder ser o Batman, porque o Batman é assim, assim, assim. Você não tem essa referência quando você tem um filme com um roteiro original. Você não tem referência de como o personagem deveria ser. Então o ator ele tem a liberdade para botar todo o seu potencial naquele filme. Infelizmente o que está acontecendo é isso, que esses tipos de filmes estão cada vez mais raros. Não que eles não existam, só que você não vê esse tipo de filme chegar ao status de ser o filme do ano. Você não vê filmes desse tipo chegar a status de ser um dos filmes assim mais aclamados em questão de popularidade do ano. Você vê que virou literalmente, como falam, tem o termo de filme de Oscar. Entende? Tipo, parece que você tem filme pra todo mundo e filme para os cinéfilos. E eu não acho que isso é o ideal, sabe? Eu acho que isso aí só prejudica, que é esse que é o ponto que eu vou levar. Que essas estrelas de Hollywood, eles também têm uma coisa comum, todos eles ganharam cachês enormes durante suas carreiras, porque eles eram os que carregavam os filmes. Tanto é que você for ver os maiores cachês da história, se eu não me engano, o top 3, nenhum deles está em 2000, anos 2010 e anos 2020. Nenhum do top 3. Todos estão anos 90, 2000, se eu não me engano. E nos anos 90, né, que é a era de ouro do cinema, justamente por causa disso, era o ápice das estrelas de cinema, os anos 90. Então você tem ali um cenário que os atores, eles eram muito bem remunerados, eles tinham papéis muito impactantes, eles carregavam bilheteria nas costas. Pelos atores serem dessa forma, você tinha roteiristas que conseguiam fazer roteiros muito mais criativos, porque não estavam com amarras nenhuma, você tinha o ator que ia carregar aquele filme, então você tem uma liberdade criativa e uma liberdade de arriscar muito maior do que antes,
Porque quando você não tem garantias de retorno, por que um estúdio vai colocar dinheiro naquele filme? E esse que é o pulo do gato. Por que hoje você tem filmes que eles são de franquias, filmes de herói, filmes que são remakes, que são live actions, que pega o desenho e torna live action? Eu nunca perdoarei a Disney pelo que ela fez com o Rei Leão. E o que eu quero dizer com isso? De que os filmes de hoje, eles são mais umas ideias que elas são mais seguras monetariamente, financeiramente, porque e por que elas são assim? Quando você pega pra fazer um filme de uma franquia, um filme de um universo já pré-existente, você já vai garantir o certo público para aquele filme. Por quê? Porque você tem fanboys, você tem pessoas que amam aquela obra, a obra original e tal, amam o primeiro filme da franquia, elas vão no cinema independente de qualquer coisa. Então você já tem uma certa garantia. E por que geralmente esses filmes são mais seguros de estúdios apostarem? Porque geralmente eles podem ser medianos e vai ir pro público. Isso sempre foi assim, tá? Vou falar que, nossa, só hoje em dia é assim. Não. Sempre foi dessa forma. Filmes que eles são médios, que não necessariamente precisam ser uma obra-prima que você vai sair do cinema pensando, meu Deus do céu, minha vida foi mudada. Esses filmes conseguem bilheterias muito boas. Só que esse que é o problema. Porque quando você tem ter esse tipo de filme não é um problema. O problema é quando esse tipo de filme vira a norma. Aí você tem esse tipo de filme que virou uma norma, você tem... E o filme que era de médio orçamento, com um diretor que tinha uma liberdade para poder fazer o filme da forma que ele queria, com os takes que ele queria, um roteirista que tinha a liberdade de colocar as falas que ele queria, um ator que tinha a liberdade completa de fazer um personagem que ninguém nunca viu. Tudo isso corrobora para você ter filmes que são muito bons e são memoráveis, filmes que você sai do cinema pensando, tipo, nossa, esse filme é ótimo, é maravilhoso, esse filme me fez pensar sobre alguma coisa. Não que todo filme você tem que sair do cinema pensando assim. Eu não vou querer bancar o que fala, nossa, eu só vejo filmes que vão mudar minha vida. Não, eu gosto de filme do Adam Sandler, velho. Então assim, eu gosto de filme do Adam Sandler, quem sou eu pra falar isso? Mas a questão é, quando você normaliza que só filmes médios vão chegar na sala de cinema, você está normalizando um certo tipo de cultura que ela não é saudável para a sociedade. Não saudável só para a sociedade, mas, como eu disse, para a própria indústria cinematográfica, que você mata todas as ideias. E uma coisa que o Phil Knight, fundador da Nike, ele diz na biografia dele é que o mundo é feito, as melhores ideias são as ideias que são malucas, o mundo é feito de ideias malucas. E isso é uma frase que eu, quando li, eu falei assim, nossa, isso é igual eu. Por quê? Eu faço publicidade e eu sempre falo com meus colegas que as melhores ideias são aquelas ideias que elas não fazem sentido nenhum às vezes. Que você bate o olho e fala, como assim isso aqui pode dar certo? E dá certo. Recentemente eu fiz um trabalho que meu semestre estava em jogo por causa desse trabalho. Eu precisava de tirar uma nota muito boa nesse trabalho. E eu tive uma ideia que parecia maluca e deu muito certo. Eu tirei total no trabalho 30 pontos, 30 de 30, foi um dos melhores trabalhos da classe. E eu fiquei muito orgulhoso de eu ter bancado. Falei, não, vamos fazer essa ideia doida. E deu certo. Então, assim, quando você tem essas ideias que elas parecem um pouco sem sentido, você tem resultados que eles são inesperados também. Por que isso? Às vezes a gente precisa de coisas que nós não sabemos que queremos. A gente sabe que a gente quer um filme confortável, um filme que você vai ver no cinema, vai achar legal e tal, mas passa 3 dias você já nem lembra direito do filme. Quantas vezes você já foi no cinema, você viu o filme e você nem lembra depois dele direito? Porque ele não é memorável. Como eu disse, não que todo filme tem que ser memorável. Só que quando a normalidade vira os estúdios não colocarem dinheiro, só colocarem dinheiro em filmes que não são memoráveis, filmes que são fast food, isso afeta muito, não só a indústria do cinema, mas como nós, como consumidores, que a gente fica acostumado com fast food. E aí a gente volta naquela coisa. Martin Scorsese tinha razão. Eu não vou vir aqui pra falar que filme de herói é um lixo e tal, eu acho que tem o seu lugar. Como eu disse, filmes médios têm o seu lugar, tem o seu lugar de conforto, só que o problema é quando eles estão em todos os lugares. Quando esses filmes eles dominam a sala de cinema, quando você vai no cinema e você vê 6 salas com filmes de super-heróis. Por quê? Ele fala, é o que é o mais popular. Só que esse negócio, é o mais popular porque ele é o mais popular ou é o mais popular porque você tá enfiando isso goela abaixo das pessoas? Isso tudo
que eu falei, tem uma série de consequências e uma série de desdobramentos que eu acho muito interessante da gente analisar. E aí que fica a surpresa, esse daqui vai ser uma trilogia. Eu tive essa ideia, que também foi uma ideia maluca, não sei se vai dar certo. E vocês vão ver isso num futuro vídeo. Talvez até corte esse finalzinho e você não vai saber que isso é uma trilogia até ver o terceiro vídeo. Mas enfim, creio que agora, como um todo, né, a gente olha pra isso e pensa, qual que é o futuro da indústria do cinema? Eu acho que é muito importante a gente ver o que vem acontecendo nos últimos tempos com os filmes, que felizmente muito desses filmes fast food estão virando uma bomba na bilheteria e não estão funcionando. Vários desses remakes, vários desses filmes de herói, vários filmes de franquia não estão funcionando, não estão tendo bilheteria. Isso, juro, me deixa feliz. O que parece errado, você ficar feliz com o fracasso de outras pessoas. Mas me deixa feliz no sentido de eu ver que esse tipo de filme tá perdendo um pouco de espaço. E que isso pode sinalizar para Hollywood, pode sinalizar para grandes estúdios de que, olha, as pessoas querem outras coisas. E essa questão? Um dos grandes problemas é esse. A gente realmente sabe o que quer. A gente sabe. Ou a gente pensa que sabe o que quer. Vou deixar essa reflexão aí. E eu não sei onde vai estar aparecendo isso, vai estar aparecendo em algum lugar aqui. Para a resposta para essa pergunta, você vai ver a continuação desse vídeo. E é isso. Aquelas coisas, né, YouTube. Se inscreva, dá like, enfim. Faz aí, dá uma força, ajuda. E é isso. Bye, bye.